Agora eu quero que você se atente para o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Mais uma vez, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Ah, bendito e santo Deus, debaixo da tua asa e da sua potente mão, nós nos colocamos, Senhor, como homens e mulheres carentes da graça de Deus e da misericórdia. Senhor, o ano já está acabando. Ah, nós gostaríamos de receber tanto mais da sua parte, do Senhor. Meu Deus, tu que sondas os corações e as mentes, sabe todos os segredos dos homens e as necessidades mais íntimas do seu ser. Quem senão o Senhor pode falar com esse povo? Quem senão o Senhor pode curá-los, quebrantá-los? Quem senão o Senhor pode tomá-los para si? Eu espero que essa noite haja graça nesse lugar, gloriosa e abundante, abundando sobre todos nós. Que o Senhor receba glória para si, que o seu reino avance e que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho. Em nome de Jesus, amém. Então você nota que Paulo vai ilustrar uma batalha espiritual. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, forças da maldade. Paulo ilustra aqui um reino angelical. Ele mostra hierarquias de poder malignas. Algo novo até então. Ninguém tinha esse conhecimento no Antigo Testamento. Só se sabia que existia demônio, que existia o príncipe dos demônios. Mas não se sabia desta hierarquia, não se sabia dessas hostes, dessas milhares de milhões de hostes malignas. Não se sabia que havia uma batalha, que os demônios atuavam em tão grande quantidade e tão próximos do homem. Paulo então descreve um reino, descreve o chefe desse reino e as hierarquias de poder deste reino, as hostes de Satanás, potestades, principados, demônios de alta envergadura, dominadores desse mundo tenebroso, patentes altas e forças espirituais da maldade, demônios que atuam diretamente na vida do homem. E notem, Paulo não aprendeu isso, nunca ninguém tinha dito isso, ele nunca leu a respeito disso. Paulo era um apóstolo que tinha autoridade canônica, o que Paulo falava e escrevia, tinha inspiração divina. Então esse capítulo 6 foi revelado para Paulo. Deus mostrou o mundo angelical, o mundo dos demônios. Deus revelou, mostrou as hierarquias e mostrou como elas atuam no mundo, como elas atuam contra os cristãos. Isso foi uma revelação do reino do inferno. Mas no versículo 13, ele diz algo aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O verso 13, ele traz uma declaração aqui um tanto curiosa. Ele vai descrever as hierarquias de poder, ele vai dizer, portanto, revistam-se da armadura, para que possais resistir no dia mau. O que é que Paulo está dizendo aqui? O que ele está querendo dizer com dia mau? O que significa dia mau? Por que ele escreveu isso? Que dia é esse? Por que ele se chama dia mau? Para aprendermos isso, temos que ir, não precisa abrir 1 Pedro 5,8. Pedro está escrevendo e dizendo assim, portanto, sede sóbrios e vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando quem possa
tragar. Pedro também vai falar da luta espiritual. Pedro também vai falar do acesso que Satanás tem a nós. Pedro vai dizer que ele é como um leão, que ele ruge. E o leão é conhecido como um animal, um predador, que assassina suas presas, estilhaça, esmiuça, mata as suas presas. Então ele tem dito: sede sóbrios, vigilantes, tomem cuidado. Há uma luta ao derredor de vocês. Há um ataque iminente sobre vocês a qualquer momento. Vocês estão à espreita, na iminência de uma ação demoníaca, de um ataque agressivo do diabo. Mas notem, Pedro descreve assim: o diabo, vosso adversário. Diabo quer dizer caluniador. Satanás quer dizer adversário. Ele vai dizer: o diabo, vosso adversário, anda em derredor. O que significa andar em derredor? Ele está numa distância razoável de nós, porém não está próximo, não está ao redor, está ao derredor. Significa que a ação de Satanás sobre nós, ela é restrita, que a ação de Satanás sobre nós é limitada. Ele pode ir até um certo ponto, ele fica ao derredor, porque uma vez que ele foi vencido na cruz, Deus entregou a vitória que Satanás, a vitória de Cristo sobre Satanás à igreja. Então ele está ao derredor. Ele tem acesso a nós, mas é limitado. Ele tem acesso a nós, mas é restringido. Ele tem acesso ao seu ataque, mas não é com toda a força. Qual leão que diante da sua presa fica em derredor? Qualquer leão avança na comida. Qualquer leão pega a presa no pescoço. Por que este leão fica em derredor? Porque Deus não o permite, Deus limita. Então todos os ataques que você recebe, as setas, as tentações, toda a presença satânica em sua vida é limitada, é restringida pelo poder de Deus. No entanto, existem ocasiões que Deus permite ele ir mais perto. Existem ocasiões que Deus permite ele tocar mais profundo em você. Existem ocasiões que a corrente que está sobre ele, a limitação de Deus, é afrouxada. Existem ocasiões que a restrição é tirada. Deus permite que ele toque com mais profundidade. Esse é o dia mau. Os puritanos traduzem esse versículo como o dia de maior provação na vida de um cristão. É o dia que Satanás reúne todas as forças dele, todas as hordas malignas sobre uma só pessoa, você. É o dia que todos os canhões do inferno estão mirados sobre você. É o dia que Satanás equipara o seu exército, ele vai com toda a força e toda a fúria contra você, e ele está disposto a te aniquilar. Não são mais as tentações corriqueiras, as provações corriqueiras, não são mais as setas do dia a dia, essas são cotidianas. Você é tentado todos os dias, você é resistido todos os dias, mas o dia mau é o dia que toda a força do diabo é concentrada para destruir você. Isso não acontece todo dia, mas Paulo diz aqui: estejam preparados, porque esse dia vai chegar.
É um dia de terríveis provações. É um dia que você é submetido até o limite da sua fé. É um dia que Deus permite Ele tocar em você em todas as áreas da sua vida, com toda a força que Ele tem ao mesmo tempo. É o dia mau. Essa palavra mau aqui, não está dizendo de um dia mau, um dia ruim, um dia que as coisas deu errado. A palavra mau aqui no grego é maligno, é mal de perverso, é mal de maligno. Ele está dizendo aqui o dia do mal, é isso que Paulo está dizendo, o dia das trevas, o dia do mal. Lembra quando foram pregar Jesus na cruz? Pegaram o Messias. Quando foram pegar no Getsemane, pegaram o Messias. Os discípulos foram dispersos. Pedro cortou a orelha do soldado. Jesus diz: Pedro, embainha a espada. Não sabes tu que se eu quisesse rogaria ao meu Pai, Ele enviaria 12 legiões de anjos? Porém agora é o período das trevas e o tempo da escuridão. É o período que Deus deixou Satanás se apropriar de Jesus, tocá-lo, matá-lo, levá-lo à cruz. É o dia mau, um dia de grande provação. Vamos dar uma ilustração aqui. Suponhamos que você às vezes chega em casa alguns dias da semana às 11, meia-noite, e todas as vezes você passa por uma pracinha pacata e tranquila. Mas um dia, à meia-noite, você está só passando nessa praça. 20 homens saem dos arbustos e eles te cercam, fazem um círculo contra você. Esses homens estão com paus, pedras, faca. Você está no meio deles. Você está entre 20 homens. E agora? Você não tem a menor chance. É o dia mau. Você está cercado até os dentes. E eles estão dispostos a te esquartejar, a te pegar. Todo dia você passa ali e fica com medo, tem um cachorro, uma pessoa, são os problemas cotidianos. Esse dia não. Uma cilada foi armada, uma tocaia foi feita e você está no meio, cercado por 20 assassinos. É o dia mau. É o dia que você vai ter que usar toda a sua força, toda a sua destreza, toda a sua habilidade e recursos que você não possui para se livrar dessa situação. E eles estão batendo na mão o pau, a pedra, dizendo: vamos te matar. Esse é o dia mau. A palavra dia aqui não diz respeito de um dia específico, diz respeito de um período, de uma fase. Meu irmão, eu quero dizer para você que isso vai acontecer com você. Pode estar acontecendo com você, ou já aconteceu. Há períodos da nossa vida, há fases da nossa vida, que nós somos submetidos à mais intensa provação, ao mais intenso ataque das trevas. É o dia mau. É um dia de ardente provação, como você nunca passou antes. Você vai ser testado até o limite da sua fé. É o dia que Jó passou. Qual foi o dia mau de Jó? Quando Satanás conversou com Deus e disse: vai, o que ele tem é seu, toca-lhe.
E Jó, num dia cotidiano, enfrentando lutas normais, ele sofreu o dia mau, o dia que as correntes de Satanás foram soltas, e ele abocanhou Jó pelo pescoço, matou seus 10 filhos, destruiu todos os seus bens, feriu Jó de uma praga mortífera, levou Jó à pobreza e ao desprezo, e Jó ficou dias, semanas, naquele estado, sem saber o que era, velar 10 filhos, ver toda a fortuna ser extinta, pegar toda a sorte de tumores e anomalias. Foi o dia mau, o dia da maior prova de Jó, da prova árdua de Jó. Talvez são provas físicas, talvez você é submetido a uma situação que você nunca sonhou. É o dia da enfermidade, é o dia que você abre o exame e é detectado um tumor maligno que você não estava esperando. É o dia que você vai ser submetido a um tratamento de quimioterapia. É o dia que você é submetido a uma cirurgia de risco e fica em coma e corre riscos terríveis, e você está lidando com isso há tempos. É o dia mau, onde não há descanso da dor, onde não há descanso dos remédios, não há descanso das clínicas. É um pesadelo inextinguível, é uma escuridão imarcessível. É o dia mau. Talvez é aquele dia que você é tentado além das suas forças, que você é submetido a um período de tentação pessoal fortíssimo. É o dia de Davi. 2 Samuel 13. Davi acorda tarde, passeia pelo palácio e vê uma mulher casada se banhando nua. É o dia mau de Davi. É o dia que Davi soa frio. É o dia que todos os verdugos do inferno, todas as hostes sobem na sacada daquele palácio para dizer: hoje o homem segundo o coração de Deus cai. Hoje eu vou com toda a minha fúria, com toda a minha força, ele há de adulterar. São setas, são dardos terríveis. Você será tentado na sua carne mais do que o normal. É o dia mau. E nós sabemos que Davi não resistiu, sucumbiu. Talvez o seu dia mau é que você pegou o seu marido te traindo. Você descobriu que ele estava te traindo, a casa caiu, os filhos todos ficaram revoltados, veio o pensamento de divórcio. O dia mau, você disse: o que eu vou fazer da minha vida? Ele está com outra, eu descobri. E agora? E fica aquela situação, dias, semanas, meses, e Satanás engendrou tudo aquilo, está por trás de tudo aquilo, e o propósito é dilacerar essa família, enviá-los todos para o inferno. É o dia mau, que a esposa traída tem que ficar firme, tem que ficar de pé. É o dia mau. Talvez como Davi, você está sendo tentado além da conta, você está alvoroçado, talvez você está recebendo um bombardeio de setas descomunal, desumano, e você não sabe para onde correr. Você está a um fio da queda, a um fio do abate. É o dia mau. Talvez seu dia mau, Lucas 22, 31, é o dia de Pedro. Jesus está prestes a ser crucificado. E ele bate no peito: ainda que todos se escandalizem de ti, eu não escandalizarei de ti. Pedro, Simão, Simão, Satanás reclamou a sua alma. Satanás foi diante de Deus pedir permissão para te cirandar, Simão, como se ciranda o trigo, Simão. Talvez o diabo está reclamando a sua vida diante de Deus para te tentar. Simão, você vai me negar. Foi o dia da grande provação de Pedro. E o que aconteceu? Pedro caiu. Pedro o negou. Pedro foi covarde, porque aquele dia os canhões do inferno estavam mirados para Pedro.
Pedro foi cirandado. Foi o dia mau. O Messias a quem ele beijou, a quem ele jurou fidelidade, a quem ele caminhou, ele foi tentado a traí-lo, a deixá-lo, a abandoná-lo. Talvez tenha alguns aqui que Satanás está peneirando, está tendo permissão para estar, não ao redor, estão avançando, estão imprimindo mais força, mais sedução, mais trevas. É o dia mau de Pedro. O grande apóstolo Pedro 3 vezes disse: eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem. 1 Reis 19, Elias, o dia mau de Elias. Jezabel ameaça ele depois de ele ter matado os profetas de Baal. A Bíblia diz que Elias foge e é tomado de uma angústia tão grande, uma depressão tão grande, se coloca debaixo de uma árvore e pede em si a morte. Foi o dia mau de Elias. Você já imaginou se a história de Elias termina com suicídio? O maior profeta do Velho Testamento depois de Moisés. O dia que todo o inferno foi para debaixo daquela árvore, todo o inferno se concentrou naquele zimbro, toda a força de Satanás dizendo: tira a sua vida, Elias, dá fim na sua vida, Elias, esqueça, Elias. Foi uma angústia tão aguda, foi setas tão mortíferas, foi uma escuridão tão tenebrosa, que o grande profeta pensou em tirar a própria vida. Ele tinha enfrentado outras guerras, profetas, seca, viúvas, mas aquela era maior do que ele podia imaginar. Era o dia mau de Elias, o dia mau de Sansão. Sansão, o poderoso juiz, o homem esbelto, másculo, forte, o juiz de Israel. Juízes capítulo 16. O homem que matou com a queixada de jumento 1000 homens, que trancou porta de cidade. Um dia estava lá Sansão, com a cabeça no joelho de Dalila, Dalila com a adaga nas mãos. Sansão estava ali. De repente os cabelos lhe são cortados, os olhos vazados, ele é preso com correntes, jogado num calabouço. Está ali Sansão, sem força, sem visão, sem os cabelos, preso, esquecido, lançado numa masmorra, sozinho, sem esperança, sem qualquer salvação. É o dia mau. Talvez o dia que você é pego, é o dia que você cai e não consegue se levantar, é o dia que você está escravo, não tem auxílio de pessoas, não tem apoio de ninguém, se sente só, não ouve a voz de Deus, não tem uma mão amiga, está em ruínas. É o dia de Judas, tendo Satanás colocado no coração de Judas que o traísse. O dia mau. O tesoureiro ficou 3 anos e meio, poderia ter traído Jesus antes, mas na noite da Páscoa 30 moedas foram lhe oferecidas, era uma fortuna. Satanás usou todo. Judas era o discípulo mais inteligente de Jesus, era um erudito, era um escriba. Talvez Satanás foi e disse: Judas, que caminho é esse que você está seguindo, Judas? Aonde isso vai te levar? Eu tenho tesouros, eu tenho riquezas, eu tenho posses, eu tenho fama para você. Deixe-o, traia-o. Seguramente o diabo mostrou os reinos para ele, como mostrou a Jesus. O diabo foi no ponto mais fraco de Judas, a matéria, o ganho, as riquezas. Talvez você está sendo tentado
Talvez o seu dia mau é as riquezas, o dinheiro. Isso está pervertendo a sua cabeça, está mudando os seus valores, está alterando o seu sentido cristão, e você não está entendendo, está lutando. É uma coisa avassaladora, devastadora. É o dia mau. Dia que você está confuso, torpedos são lançados na sua mente, confusões. Será que Deus existe? Será que é assim? Será que eu devo me perder por conta disso? Aonde eu estou fazendo? O que estou fazendo com a minha vida? É o dia mau. Dia que você é tentado a abandonar o seu chamado. Dia que Satanás vem, você que um dia acendeu a chama do primeiro amor, a chama do desejo missionário, a chama da evangelização, a chama da pregação, a chama do ministério, seja ele qual for, Satanás está vindo com toda a força para asfixiá-la. Deixe isso, abra mão disso, sepulte isso. Você está aqui, naquele círculo, 30 homens armados até os dentes, e agora? Talvez alguns estão passando por isso. O dia mau é o que a Cida e o marido estão passando. O menino teve a convulsão dentro da igreja no culto, e um calvário se iniciou, uma prova que eles nunca enfrentaram na vida. Não foi um simples ataque, foi o dia mau. É o dia mau, o dia de uma intensa provação, quase que desumana. O dia mau. A Silvana e o Luiz, traídos por um sócio, perderam tudo, quebraram financeiramente, reviraram a vida de pernas para o ar, os filhos, mudanças. É o dia mau. O dia mau que os filhos ficam aflitos. Alguns intentam abandonar a fé, cometerem loucuras. É o dia mau. O dia que uma prova como essa nunca veio. Talvez outros aqui estão dizendo: pastor, o senhor tem razão, não é só uma prova não, não é uma tentação cotidiana não, tem algo diferente acontecendo comigo. Talvez é aquele dia que você descobre que foi traído. Talvez é o dia que você perde tudo. O dia mau. Talvez é aquele dia que você está ali, igreja, mexendo no quarto do seu filho enquanto ele está na escola, e você abre a gaveta debaixo da meia, tem droga. Você encontra maconha, e você diz: meu Deus, o meu filho é usuário de droga. E ele afasta da igreja, ele larga a fé e vai viver no mundo. É o dia mau, que você não esperava, não sabe como lidar. Vai ver seu filho é viciado em drogas, o filho que negou a fé e sumiu para servir a Satanás, e toda a casa está mobilizada com essa ação. É o dia mau. É aquele dia que você encontra batom na roupa do marido, que vai ver o celular da esposa, do marido, e vê mensagens de outra mulher. É o dia mau. É o dia que você vai fazer um exame, sente uma dor e vê um nódulo maligno. É você que está lutando com a doença crônica. O dia mau. É o dia que você vai abrir o exame do HIV. Dá positivo. É o dia mau. É o dia mau. É o dia de calúnias e perseguições.
É o dia que todos se levantam contra você e você não entende. Calúnias, difamações, perseguições. Você nota que todas as pessoas estão contra você. Família, pais, mães, marido, esposa, irmãos em Cristo, profissionais. Você vê que todos se levantam para uma intensa perseguição. Ódio, calúnia, difamação, perseguição. Você diz: que é isso, Deus? Por que isso está acontecendo? O que eu fiz? O que é isso, Senhor? Todos zombando, mentindo, me rejeitando, me excluindo, dizendo falso contra mim, tirando meus direitos, sem dó, sem misericórdia, um jugo. É o dia mau. É o dia mau. E eu vou te dizer mais. Quando eu estava orando, Deus me disse, em um certo sentido, todos os cristãos estão passando pelo dia mau. É um tempo que, se você já viu aqueles filmes de mortos-vivos, os zumbis saíam dos túmulos e eles invadiam a cidade e ficavam andando por toda a cidade, perseguindo, matando pessoas. Parece que é um dia que todos os demônios se levantaram contra a cristandade. Todos os cristãos estão sofrendo, em alguma medida, esse dia mau. Você está vendo a escassez espiritual. Você está vendo a frieza, a tristeza que os crentes estão, a depressão que eles estão. Não há milagres, não há sinais, não há respostas, não há enchimento do Espírito Santo, não há avivamento, dor, tristeza, perseguição, opróbrio. É o dia mau da igreja, é o dia mau que o Senhor permitiu. O Senhor soltou as correntes do inferno e diz: vá, prove-os, vá, tente-os, vá, oprima-os. Nós estamos vivendo o dia mau, um dia de angústia, um dia de dor, um dia de trevas. Filhos, casamentos, corpos, mentes, ministérios estão sobre a mira do inferno. Apocalipse diz: e o diabo desceu contra vós em grande fúria. É o dia mau. Escute o que eu vou falar. O dia mau. Satanás se levantou para ir com toda a força que ele tem, e ele está disposto a destruir você. Agora ele veio para dar o golpe fatal. É o dia que ele pode te tocar, que ele pode usar toda a força. O dia mau chegou para Davi. Davi não resistiu. Davi sucumbiu. Davi cedeu à tentação. Davi pereceu no dia mau. Pedro, o dia mau veio com toda a força. Pedro não resistiu. Pedro caiu. Aquele que está de pé, olhe para que não caia. Quantos estão entendendo, diz amém. Talvez você que está aqui está passando por isso. Talvez você não está entendendo. Talvez você está se perguntando: o que está acontecendo? Por que eu
Estou passando por tudo isso. Estou sendo assediado de todos os lados. Como vencer os bombardeios que você está recebendo? Como lidar com essa depressão aguda? Como lidar com a carne, cada fibra do seu ser inclinada, pedindo pecado? Como? Paulo dá a receita aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. É isso que ele diz. Para quê? Para que possais resistir no dia mau. Quem está entendendo diz amém. Presta atenção. Paulo falou que o dia mau vai vir, ok? Eu disse aqui o que é o dia mau. Paulo disse que esse dia pode ser resistido, pode ser atravessado, pode ser vencido. Você que está passando o dia mau, como vencê-lo? Como atravessá-lo de pé? Paulo diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Se você não estiver revestido desta armadura, você não prevalecerá. Paulo, ele ilustra, presta atenção, o dia mau como um combate. O dia mau é um combate, é uma luta. Para eu vencer aquela luta, aquele combate, eu tenho que estar vestido da armadura. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está ilustrando, porque a cultura da época é greco-romana. Nessa época o Império Romano reinava há 110 anos. O Império Romano tomou conta de toda a bacia do Mediterrâneo, e as suas fronteiras se estendiam para além do Mediterrâneo. Então o que era mais comum ver em toda a cidade era a centúria, 100 soldados romanos, os soldados mais poderosos da história. E ele vai ilustrar o que era comum na vida dos moradores, dos gregos, a luta de soldados oponentes inimigos contra os exércitos romanos. O exército romano era uma máquina de matar, eles eram imbatíveis. Um soldado romano podia matar 10 homens facilmente. Eles faziam estratégias de combate. Enquanto os oponentes vinham com pau e pedra, os bárbaros, eles formavam um pelotão como um tanque com escudos fechados e devastavam tudo que vinham pela frente. E Paulo está dizendo, se você está vendo por que eles são vitoriosos na guerra, porque eles têm o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, tem nos pés o calçado, as sandálias do evangelho da paz, no braço esquerdo o escudo da fé, no braço direito a espada do Espírito. Uma vez que o soldado romano está revestido da armadura, ele se torna invencível, ele não pode ser derrotado. Paulo vai dizer a mesma coisa, vocês têm um combate, mas não são com os turcos, com os bárbaros, com os muçulmanos. Vocês têm uma batalha, uma guerra contra as forças das trevas, contra os poderes do diabo, contra as hostes de Satanás. Para isso eu vou fazer uma analogia. Tomem a armadura de Deus para vencer essa guerra. Pelo amor de Deus, quem pensa que essa armadura é física? Meu irmão, para vencer o dia mau, você que está acostumado com essa balela, óleo ungido contra demônio, para com isso, é ridículo. Ato profético, está amarrado, isso é ridículo, isso é patético, você não tem força nenhuma contra o diabo, você não vai vencer nunca, pode despejar óleo na tua casa, na tua cabeça, isso é ridículo. Não existe trecho na Bíblia que apóstolo nenhum amarra ninguém, está amarrado coisa nenhuma. Clama o sangue de Jesus, ninguém clamou o sangue de Jesus, isso não é armadura, é pegar a Bíblia e levantar, diabo eu estou com a espada, não, por favor. Está falando de uma armadura espiritual. Presta atenção, o campo de batalha do diabo. Você imagina a batalha espiritual como o Senhor dos Anéis, demônios tilintando espada com anjos, macumba, vultos, arranharam a minha parede, arranharam a minha janela. Isso não é batalha espiritual, isso é ridículo. Sabe que o diabo vai perder tempo a arranhar a sua janela? Eu vi um vulto passando. Isso é ridículo. O campo de batalha é na sua mente e no seu coração, não é físico.
O campo de batalha precisa desistir da fé, desviar-se da fé. É nas suas convicções, é no seu coração, é ali que ele atua. Ele não tem propósito de arranhar a janela, aparecer vulto no quarto. Olha, isso é balela. Quando ele fala luta, não tem que lutar. Ele podia ter usado guerra, mas guerra é um termo genérico, engloba tudo. Batalha, não, ele usa luta. Luta fala de corporal, fala de sair no braço. Paulo está dizendo que a luta é corpo a corpo. O diabo vem e ele ataca pessoalmente você. São suas atitudes, suas palavras, seus sentimentos, seus pensamentos que são comprometidos. Não tem nada de demônios lutando com anjo no céu, arranhando parede. Óleo, mandingas, isso não serve para nada. Pastor, Deus, eu estou com a armadura, estou com o capacete, o capacete está aqui, o cinto, vem diabo, vem. Por favor, tomai toda a armadura de Deus. Você quer vencer o dia mal, irmão Luiz, Silvana, Amarildo, Cida? Quer vencer o dia mal, Nelson? Quer vencer o dia mal, Jonathan? Revista-se da armadura. Eu vou resumir o que é armadura. Quando fala couraça, não é a couraça que está em questão, é a couraça da justiça, é a justiça. Capacete não é o capacete que importa, capacete da salvação, fé, evangelho, verdade, palavra. Revestir-se da armadura, revestir dos atributos morais de Cristo. Eu vou resumir o que é armadura: santidade. Você quer vencer Satanás? Santidade é a arma mais poderosa contra o diabo. Toda a armadura se resume em santidade, pureza, obediência a Deus. Você acha que o diabo vai obedecer um cara porco, ladrão, mentiroso, devasso, que está pegando óleo, falando amarra, e uma vez que ele não está com a verdadeira armadura, que é pureza, integridade de coração, honestidade com os dinheiros, amor à mulher, vida de oração, submissão aos irmãos, isso é armadura. Por isso que você está sendo esbofeteado para o diabo, porque você crê nessa doutrina neopentecostal, que vive uma vida sem orar, sem jejuar, sem ser santo, faz coisa errada e grita, está amarrado, queima, pega o óleo, roda e volta da casa, chama o pastor para orar. Isso não tem força nenhuma contra o diabo. Santidade. Eu vou tentar falar umas peças da armadura rapidamente, porque eu não quero demorar. Quem quer vencer a batalha espiritual diz amém. Amém. Verso 14: estais firmes, cingidos com o cinturão da verdade, vestido-vos com a couraça da justiça. 15: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, no qual podeis apagar todos os dardos do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, vigiando em toda perseverança e súplicas por todos os santos. Até aqui. O que é a armadura, Maria Júlia? O que é a armadura, Dona Dora? O que é a armadura, Tiago? Olhe para cá novamente. Você passou na praça, 30 homens armados. Como que eu vou lidar com esse dia? Não é um só, como no dia a dia, são 30. Só tomando a armadura, para vencer essa prova, para vencer esse vale, para vencer esse tormento, para se desvencilhar desse negrume. Tomai toda, Paulo começa, não adianta parte da armadura, toda ela, revestir-se de Cristo por completo. Primeiro ele diz, o cinturão da verdade. A armadura romana era colete, capacete, sandálias, e era uma peça só. O cinturão, ele apertava a armadura e deixava ela toda justa.
Ele era a base de toda a armadura. Sem o cinto ela ficava frouxa. O cinto alicerçava as caneleiras, as botas, o colete, tudo. O cinturão da verdade. Quer vencer a luta, a prova? Primeiro, o que ele diz? Cinturão da verdade. A sua base tem que ser a verdade. Construa a sua vida na verdade. Deixe a mentira, deixe o rolo, cumpra a verdade, fale a verdade, viva a verdade, obedeça a verdade. Deixa eu te dizer, a sua vida é firmada na verdade. As palavras que saem da sua boca são verdade. Você é um homem que fala, professa a verdade. 1 Coríntios 8, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A única coisa que vence o pai da mentira é a verdade, porque ele é mentiroso e pai da mentira, porque nunca se firmou na verdade. Se você quer vencer a prova, pare de mentir. Firme-se na verdade. Mas tem algo além aqui. Eu estou um pouco fraco, pode ser que eu não consiga concluir, viu? Por favor. Paulo está indo além aqui. Sabe o que ele está falando? Ele está querendo dizer aqui, José, da sua convicção. Cinja-se com a convicção. Convicção. A grande verdade é que a luta vem para abalar sua convicção. Paulo está dizendo, se você não cingir com o cinturão da convicção, o que é isso? Convicção da verdade. Você tem que ter convicção da sua fé, convicção da salvação, convicção do seu chamado. Muitos cristãos estão sendo derrotados porque perderam a convicção, perderam a confiança, perderam as bases, os credos. Se o dia mal vier e você não tiver convicto da sua fé, convicto do seu chamado, convicto do evangelho, você vai cair. O ataque vem para abalar sua convicção. O ataque vem para desestruturar a sua fé. Convicção. Revista-se de convicção. Convicção significa um homem inabalado, convicto do que crê, convicto do que quer, convicto da morte, convicto da ressurreição de Cristo. Paulo diz, tomai a armadura de Deus, para que possais estar inabaláveis. Veja para você, não sabe se vem na igreja ou se falta, não sabe se lê, se não lê, não sabe se é santo ou vai para o mundo, não sabe se doa uma coisa ou compra para você. Você perdeu sua convicção, é uma presa fácil. Sem convicção, você não vai vencer o dia mau. Você sabe que a porta é estreita. Você sabe que seja o falar sim, sim e não, não. Você sabe como Paulo, já estou crucificado para esse mundo e agora vivo, mas não eu. Convicção. Paulo diz, por cuja causa eu padeço, mas não me envergonho. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Convicção. Mestre, vamos comer. Uma comida tenho para comer, que vocês não podem me dar. Que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Convicção. Vamos andar rápido, senão do cabo. Segundo, couraça da justiça. É a peça mais importante. Veja, eu estou falando de como vencer o dia mau. Primeiro, você quer vencer a verdade a qualquer custo, a qualquer preço. Tira a sua vida da mentira, senão Satanás vai tragar você. Como Pedro, que mentiu, por isso negou. Como Davi. Segundo, convicção. Ou é ou não é. Ou você crê, ou você firma a sua vida no evangelho, ou esquece. Terceiro, essa couraça cobriu o peitoral, uma das partes mais importantes. Ela protegia o coração. Couraça da justiça. O que é isso?
a justiça de Cristo em você. Mas o que significa essa justiça? Significa retidão. Aqui nós encontramos na forma plena santidade. A única maneira de vencer o diabo: se aparta do pecado, paga suas contas em dia, perdoa os teus ofensores, tira os olhos da mulher alheia, reconcilia-se com a esposa, ama teus filhos, cultiva uma vida de leitura, cultiva uma vida de oração. Por quê? Porque essa justiça vai cobrir teu coração. Para quê? Que nunca haja em vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Satanás vai entorpecer teu coração. Satanás vai infestar teu coração de ódio, intriga, inveja, vingança. Que nem uma raiz de amargura brotando no seu coração vos prive da graça. Sem a graça você não passa o dia mal. E se a raiz de amargura, ressentimento, rixa, mexerico, ódio se instalar no seu coração, você será privado da graça e o leão te abocanha. Só tem uma maneira da raiz de amargura não brotar e do coração mau e infiel não se infectar: a couraça da justiça. Santidade, pureza, um homem íntegro com seu nome, íntegro com seus papéis, íntegro com seus olhos, íntegro com a boca, íntegro com o corpo, íntegro com o coração. Essa é a verdadeira arma espiritual. Não são atos proféticos tolos, é verdade, convicção e agora santidade. Qual outra peça? Calçai os pés com a preparação, com as sandálias da preparação do Evangelho. A bota do centurião romano era o alicerce dele. O centurião romano vestia uma bota e ela tinha pontas na sola, ela tinha espécie de ganchos. Para quê? Para o centurião cravar aqueles ganchos no solo e ele não escorregar. Era a base, o alicerce. Como que eu calço os meus pés na preparação do Evangelho? Isso aqui está dizendo, Paulo está dizendo, fundamente-se a sua vida, alicerce a sua vida, tenha a base da sua vida, o Evangelho de Cristo. O que é isso? Calçando as sandálias da preparação do Evangelho. Satanás, Jerônimo, um dos seus nomes é o acusador. Sabe como é que ele arrebenta você, Denilson? Não é aparecendo lá de noite com o vermelho, meu filho. É acusando você. É pegando a sua mente e dizer: você é falso, você é imundo, você é isso. A acusação é a maior arma, José. Quantas vezes você não ficou como Lutero, sofrendo por causa da culpa? Quem coloca a culpa? Satanás. A culpa às vezes atinge nuances tão intensos que é como você sentisse a bota negra do diabo no teu pescoço, na sua garganta, te acusando, dizendo: seu torpe, seu sujo, seu maldito, seu imundo, seu demônio. Acusação. O papel de Satanás diante de Deus é um só: vai diante de Deus acusar você. E se a culpa pegar você, você cai. Mas Paulo está dizendo: o centurião romano não cai, ele está com as sandálias. O que é estar firmado nas sandálias do Evangelho da paz? Quando o Evangelho está sobre mim, eu estou sobre Romanos 8:1, pois agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
nenhuma condenação há para aquele que está calçado do Evangelho. As acusações do diabo são nulas. Romanos 8, 31 em diante. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, como juntamente com ele não nos entregará todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? Pois foi Cristo que morreu, ressuscitou, está sentado à destra do Pai e intercede por nós. Eu estou vestido do Evangelho, não há acusação. A acusação foi levada na cruz. Ele morreu com o meu pecado e ressuscitou com a minha justiça. Quero ver. Quando Satã me vem tentar, dos meus pecados me lembrar, eu olho ao alto e lá está quem pôs um fim meu pecar, o Evangelho. Por isso que eu estou fazendo uma série do Evangelho aqui, até que vocês entendam. Eu estou firmado na morte, no sepultamento, na ressurreição de Cristo. Eu caminho na morte, no sepultamento, na ressurreição de Cristo. Eu caminho na cruz, eu caminho no sacrifício que me faz mais do que vencedor. Mais uma peça da armadura: o escudo da fé. Quer vencer o dia mau? O escudo da fé. Para que possais apagar os dardos inflamados. Quando os bárbaros atacavam os exércitos romanos, eles lançavam lanças com betume na ponta, incendiavam. Era para jogar e botar fogo nas cidades romanas. Esse escudo que Paulo escreve é um escudo que tem quase 2 metros de altura, era do tamanho do soldado. Esse escudo apagava o dardo, impedindo que o dardo avançasse e queimasse as cidades romanas. Paulo está ilustrando uma fortaleza, um escudo chamado fé. Aleluia. Só aqui poderíamos derrotar o inferno 20 vezes. Só com esse escudo poderíamos tripudiar no reino das trevas. A fé que Ele te deu, a fé de um homem e de uma mulher. Quando o demônio não sai, os discípulos, por que não podemos expulsá-lo? Só sai com jejum e oração. Não. Antes Jesus diz: homens de pouca fé. Se tivessem fé, secaria-se esse demônio, seria precipitado no inferno nesse instante. Fé, igreja. Na hora que o combate vier, que a prova vier, que a culpa vier, diga: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso. Fé. Posso ouvir amém? Amém. Mas fé é mais do que fé. Presta atenção, meninos. Salmo 57, 1. À sombra das suas asas me refugio, até que passe as calamidades. Como é que é? Davi dizendo: à sombra das suas asas me refugio, me escondo, até que passe as calamidades. O que são as calamidades? O dia mau. Aonde o salmista se escondia? Na sombra do Onipotente, na torre forte, na fortaleza inexpugnável. Sabe de quem está falando? Cristo. Meu irmão, a sua tendência é que no tempo de crise você vai buscar recursos em cisternas rotas. Você corre para terapia, tratamento, empréstimo, videogame, celular, Facebook. Você tenta remédios, não adianta. Você não vai se livrar do dia mau com técnicas humanas. Não vai adiantar. Carne não pode ajudar carne. Pecado não salva pecado. Homens mortais não ressuscitam pecadores. Corra para a fortaleza
fortaleza que se chama Cristo Jesus. Busque socorro nele, olhando sempre para o autor e consumador da fé. Isso é o escudo da fé. Cristo em nós, esperança da glória. Olharam para eles e foram iluminados, e os seus rostos não serão confundidos. Ah, Jeová, fortaleza minha, sê tu minha torre forte. Essa é mais uma. O capacete da salvação. Por que Paulo ilustra o capacete? Era a área mais sensível do corpo, a cabeça. Uma espadada na cabeça era a morte. Mas o centurião estava com um elmo de bronze, um capacete. O campo de batalha da mente. O diabo vai pôr em dúvida a sua salvação. O diabo vai dizer que você não é filho de Deus. O diabo vai te atacar para dizer você é bode. E quando a sua convicção da salvação se perder, ele te esfola. Mas Paulo está dizendo, revista a mente com Efésios 2:6, que diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Dardos na sua mente, setas que te confundem, acusam, para dizer você não é salvo, você não é filho de Deus, você não tem herança nem promessa. Capacete da salvação, o que é? Rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual é a vontade boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma mente santa, uma mente que pensa nas coisas do alto, uma mente presa na salvação. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu vou dizer que essa é uma das peças mais importantes, porque é a única armadura de ataque que Paulo fala. A espada. Como é que é a espada, irmão? Tem que pegar, lutar? Vou dizer qual que é a espada, Natanael. Quer vencer o dia mal? Aplica cada princípio da Escritura na sua vida diária. Você vence o diabo. Tudo que a Escritura manda fazer sobre dinheiro, faça. Tudo que a Escritura ordena sobre casamento, faça. Tudo que a Escritura diz sobre finanças, faça. Tudo que a Escritura diz sobre olhos, faça. Corpo, faça. Boca, faça. Essa é a espada que derrota Satanás, é ser saturado da palavra, é aplicar a palavra na vida diária, é usar a palavra em cada aspecto da sua vida. Você cria uma muralha intransponível sobre você, você cria uma fortaleza onde o leão que ruge não pode entrar. Último, orando com toda súplica. Orando, verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplicas por todos os santos. Eu vou dizer uma frase que eu aprendi 10 anos atrás. Olhe todo mundo para mim. Olha que frase legal. O diabo não tem medo de quem não ora. O diabo não tem medo de quem não ora. Como que você vai vencer essa prova sem orar, irmão? Como que você vai sair desse ranço, dessa fossa?
orando em todo tempo, jejuando, orando no Espírito, intercedendo pelos santos, oração, vida contínua. Só vai se sair dessa ardente prova um homem de oração, uma mulher de oração, que tem calos nos joelhos, garganta seca, olheira nos olhos, e orando um dia e outro dia e outro, e insistindo e fazendo um jejum, e outro insistindo, até que cesse a praga, até que o vale passe, até que a prova se extinga. Volta lá em Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, e depois de ter usado a armadura, permaneceis inabaláveis. Inabaláveis. O dia mau vem, igreja, mas eu posso permanecer inabalável. Eu posso vencer o diabo nos olhos. Eu posso passar a mais dura prova, a mais dura tentação. Revista-se de Cristo, revista-se de santidade, de pureza. Revista-se. É só assim que você vai vencer. Converta-se de verdade. Abra mão do mundo. Renuncie o pecado. Tenha uma vida de oração. Perdoe as pessoas. Pague suas dívidas. Tire os olhos da pornografia. Vista-se da natureza de Cristo. É só assim que o pé dele vai sair do seu pescoço. É só assim que essa escuridão vai ser dissipada e uma luz vai brilhar. É só assim que a vitória vai vir. Vamos orar, fecha os olhos.